Existem cidades no interior de Goiás onde viver custa muito menos do que você imagina. Neste vídeo, você vai conhecer 6 cidades baratíssimas e pouco conhecidas, com custo de vida mais acessível e preços que podem surpreender. Se você gosta de descobrir lugares que quase ninguém mostra, inscreva-se no canal e venha conhecer esses cantos escondidos de Goiás. Existem cidades no interior de Goiás onde viver custa muito menos do que você imagina. Pirenópolis. Pirenópolis é uma escolha curiosa para abrir esta lista porque, à primeira vista, muita gente não colocaria a cidade entre os lugares baratos de Goiás. O turismo valorizou bastante o centro histórico, principalmente nas ruas próximas aos restaurantes, pousadas e casarões mais conhecidos, mas o município é muito maior do que essa pequena área visitada nos fins de semana. Pirenópolis tinha população estimada em cerca de 28 mil habitantes em 2025 e ocupa mais de 2.200 km², criando uma diferença enorme entre o pedaço turístico e os bairros onde acontece a vida cotidiana. Para quem pensa em morar, esse detalhe muda completamente a conta, porque procurar imóvel longe do miolo histórico costuma fazer muito mais sentido do que disputar os endereços valorizados pelo turismo. Como referência do mercado de venda, levantamentos imobiliários recentes colocam o metro quadrado residencial da cidade em torno de R$ 3.200, embora a localização, tamanho do terreno, padrão da construção e proximidade do centro façam esse número variar bastante. O custo diário também tem duas caras, e esse é um detalhe que quase nunca aparece quando Pirenópolis é mostrada apenas como destino de viagem. Um almoço típico em restaurante voltado ao visitante pode ficar aproximadamente entre R$ 35 e R$ 55, enquanto pratos feitos em marmitas em estabelecimentos mais simples podem aparecer abaixo de R$ 25, mostrando como a rotina de um morador é diferente da rotina de quem chega para passar 2 dias. Até na hospedagem essa diferença é clara. Opções simples fora do centro histórico podem começar na faixa de R$ 45 a R$ 90 por pessoa em períodos comuns, enquanto pousadas em áreas disputadas ultrapassam R$ 400 em datas movimentadas. Isso ajuda a entender por que chamar Pirenópolis de barata exige contexto, pois ela não é barata em tudo, mas ainda oferece uma estrutura de interior que pode ser administrada com gastos bem diferentes daqueles vistos por quem só conhece a Rua do Lazer e os feriados lotados. Outro ponto interessante é que Pirenópolis consegue manter uma economia movimentada sem ter o tamanho de um grande centro regional. Turismo, gastronomia, artesanato, comércio, serviços, produção rural e extração de pedra ajudam a formar uma economia relativamente variada para um município pequeno, enquanto a localização também pesa a favor. São aproximadamente 120 km até Goiânia e cerca de 150 km até Brasília. Isso permite morar em uma cidade de escala reduzida sem ficar completamente isolado de 2 mercados consumidores enormes. Para quem trabalha remotamente, possui renda de aposentadoria ou consegue gerar renda com serviços voltados ao turismo, a combinação pode ser especialmente interessante, mas quem depende de grandes empresas, serviços muito especializados ou uma oferta ampla de empregos formais precisa colocar essa limitação na conta antes de considerar uma mudança. O detalhe mais curioso talvez seja a quantidade de natureza concentrada ao redor de uma cidade tão pequena. Cachoeiras particulares próximas costumam cobrar entradas que ficam aproximadamente entre R$ 35 e R$ 80, enquanto o centro preserva igrejas, ruas de pedra e construções antigas que transformaram Pirenópolis em um dos cartões postais de Goiás. Ao mesmo tempo, basta sair do circuito turístico para encontrar uma cidade bem mais comum, com mercados de bairro, oficinas, pequenas lojas e ruas residenciais que raramente aparecem nos vídeos de viagem. Para morar gastando menos, portanto, o segredo não está em tentar viver como turista durante o ano inteiro, mas justamente em separar a Pirenópolis das pousadas e restaurantes famosos da Pirenópolis onde os moradores resolvem suas compras, trabalham e organizam a vida cotidiana. Formosa. Formosa já apresenta outra escala e, por isso, pode ser uma opção mais prática para quem quer interior sem abrir mão de uma estrutura urbana considerável. A população estimada para 2025 era de aproximadamente 121,5 mil habitantes, número que coloca o município muito acima das pequenas cidades turísticas desta lista, e seu PIB por habitante ficou em cerca de R$ 33,8 mil em 2023.
A proximidade com o Distrito Federal influencia diretamente o comércio, os serviços e o mercado de trabalho, já que muita gente circula entre Formosa e a região de Brasília. Essa posição cria uma situação interessante. A cidade tem supermercados, hospitais, escolas, faculdades, bancos e comércio em escala regional, mas ainda preserva custos e uma dinâmica urbana diferentes daqueles encontrados no coração da capital federal. Quando se olha para valores, Formosa exige um pouco mais de atenção porque já não é aquele interior minúsculo em que qualquer aluguel custa muito pouco. Levantamentos de custo de vida atualizados em 2026 apontam referências próximas de R$ 2.300 para apartamento de um quarto no centro e cerca de R$ 2.400 para 2 quartos, embora anúncios reais possam variar bastante conforme bairro, idade do imóvel e negociação. A cesta básica de referência aparece próxima de R$ 295, a gasolina em torno de R$ 6,24 por litro e a conta residencial de energia usada como referência fica perto de R$ 134. Para uma pessoa sozinha, uma estimativa genérica de despesas mensais aparece próxima de R$ 3.000, mas esse número não deve ser tratado como orçamento universal, porque possuir imóvel próprio, dividir moradia, cozinhar em casa ou morar em bairros menos disputados pode derrubar bastante a despesa. Formosa também chama atenção por ter atrativos naturais de dimensões que não combinam com a imagem de uma cidade apenas funcional próxima de Brasília. O Salto do Itiquira, com uma queda de aproximadamente 168 metros, é um dos lugares mais conhecidos da região e ajuda a explicar por que o município recebe visitantes mesmo sem depender exclusivamente do turismo. Há ainda cavernas, áreas de cerrado, cachoeiras e o enorme sistema da Lagoa Feia, criando opções de lazer que normalmente exigiriam deslocamentos maiores para quem vive em uma metrópole. O curioso é que grande parte de quem atravessa a região enxerga Formosa apenas como cidade de passagem, quando na prática ela funciona como polo para uma extensa área do Nordeste goiano e atende moradores de municípios bem menores ao redor. Para quem procura uma cidade barata, Formosa faz mais sentido quando a comparação é feita com Brasília e áreas valorizadas do Distrito Federal, e não necessariamente com os menores municípios goianos. O tamanho da cidade aumenta o preço de alguns imóveis, mas também reduz uma das maiores dificuldades de viver no interior profundo, precisar viajar para resolver praticamente tudo. É possível encontrar comércio diversificado, serviços médicos, educação e uma quantidade razoável de empregos sem abandonar completamente a proximidade com Brasília, e essa combinação é justamente o que torna Formosa diferente das outras cidades desta seleção. Em vez de oferecer apenas tranquilidade e baixo custo, ela entrega uma estrutura urbana mais completa, algo que pode compensar um aluguel um pouco maior para quem não quer depender constantemente de outra cidade. Jaraguá. Jaraguá é uma das cidades mais interessantes desta lista porque combina população intermediária, atividade econômica própria e um custo cotidiano que ainda pode ser bem inferior ao de grandes centros. O município tinha aproximadamente 46,6 mil habitantes na estimativa de 2025, espalhados por um território de quase 1.849 km², e registrou PIB por habitante de cerca de R$ 26,7 mil em 2023. Isso significa que não estamos falando de um povoado praticamente parado, mas de uma cidade que possui comércio, produção rural, serviços e uma identidade econômica muito particular. A localização próxima à BR-153 também facilita a conexão com Anápolis e Goiânia, evitando o isolamento que costuma pesar contra cidades menores quando alguém pensa seriamente em morar no interior. O grande diferencial de Jaraguá é a indústria de confecções, que durante anos colocou o município no mapa da moda goiana e gerou uma quantidade considerável de pequenas fábricas, lojas e negócios familiares. Esse setor dá à cidade um movimento comercial que surpreende quem chega esperando encontrar apenas agricultura e pecuária, e também cria oportunidades para costureiras, vendedores, fornecedores, transportadores e pequenos empreendedores. Em levantamentos de custo de vida de 2026, a referência de moradia utilizada para um casal aparece próxima de R$ 1.200 mensais, embora a própria base tenha poucos dados específicos de aluguel e, portanto, esse valor deva ser visto apenas como uma aproximação. A referência residencial de energia aparece em cerca de R$ 134, enquanto a gasolina no estado gira em torno de R$ 6,24 por litro,
mostrando que o verdadeiro ganho financeiro tende a aparecer principalmente na moradia e no estilo de consumo local. Jaraguá também tem um elemento geográfico que muda completamente a paisagem. A Serra de Jaraguá se levanta ao lado da área urbana e pode ser vista de vários pontos da cidade. A serra é conhecida por trilhas, mirantes e atividades de voo livre, criando um contraste interessante entre o comércio de confecções no centro e uma paisagem de cerrado bastante marcante poucos minutos depois. Para quem gosta de cidade interiorana, mas não quer viver em um lugar sem qualquer opção de lazer ao ar livre, isso pesa bastante. O município também conserva construções religiosas e elementos antigos em algumas áreas, porém o cotidiano atual é muito mais ligado à produção, ao comércio e aos serviços do que a uma economia dependente de turismo. Na prática, Jaraguá pode funcionar bem para quem procura reduzir despesas sem se mudar para uma cidade de 5 ou 10 mil habitantes. Com quase 47 mil moradores, existe movimento suficiente para sustentar supermercados, lojas, escolas, oficinas, serviços financeiros e pequenos negócios, enquanto a escala urbana ainda permite atravessar boa parte da cidade sem enfrentar o trânsito e as distâncias de Goiânia. Outro detalhe importante é que o mercado imobiliário local não sofre a mesma pressão turística encontrada em Pirenópolis ou Cavalcante, o que tende a produzir uma procura mais ligada aos próprios moradores e trabalhadores da região. Para aposentados, trabalhadores remotos ou pessoas com renda estável, essa combinação entre estrutura razoável e despesas potencialmente menores é justamente o tipo de equilíbrio que costuma passar despercebido quando se fala do interior goiano. Corumbá de Goiás. Corumbá de Goiás é pequena de verdade, e isso aparece imediatamente nos números. A estimativa de 2025 apontava aproximadamente 10,7 mil habitantes em um território superior a 1.064 km², resultando em uma densidade populacional muito baixa e em uma área urbana que preserva claramente o ritmo de município pequeno. O PIB por habitante chegou a aproximadamente R$ 32,2 mil em 2023, mas esse indicador não significa que todo morador receba esse valor, pois ele mede a produção econômica dividida pela população. Para quem procura uma cidade onde as distâncias urbanas sejam curtas, o comércio seja concentrado e a procura imobiliária cotidiana não tenha a mesma pressão de grandes centros, Corumbá entra no radar com bastante força. O município fica no eixo entre Brasília, Pirenópolis e outras cidades da região dos Pirineus, mas recebe uma atenção muito menor do que sua vizinha turística mais famosa. Isso produz uma diferença interessante. Corumbá possui patrimônio arquitetônico, ruas antigas, igrejas e acesso a paisagens naturais muito procuradas, porém não carrega no centro urbano a mesma concentração de pousadas sofisticadas e restaurantes turísticos de Pirenópolis. Para quem pensa em moradia, esse fator pode ser mais importante do que simplesmente procurar o menor preço anunciado, porque cidades sem pressão turística constante tendem a oferecer bairros em que casas com quintal e construções simples ainda fazem parte do padrão local. Como não existe uma base pública robusta de aluguel médio atual para o município, é mais responsável comparar anúncios específicos no momento da mudança do que inventar uma média que provavelmente mudaria bastante com poucos imóveis disponíveis. Um detalhe curioso é que muita gente conhece o nome Corumbá por causa do Salto Corumbá, mas não percebe o tamanho reduzido do município onde ele está inserido. A região reúne cachoeiras, serras, rios e áreas rurais que tornam o lazer ao ar livre parte muito mais acessível da rotina do que em uma capital, enquanto o próprio centro mantém características arquitetônicas ligadas ao período colonial. Essa proximidade com Pirenópolis também permite acessar restaurantes, eventos e uma estrutura turística maior sem necessariamente pagar para morar no endereço mais disputado. Para alguém que trabalha de casa ou tem renda independente, viver em uma cidade menor e usar centros próximos apenas quando necessário pode ser uma estratégia mais racional do que assumir despesas urbanas elevadas todos os meses. Naturalmente, o preço mais baixo vem acompanhado de uma troca que precisa ser mencionada. Corumbá de Goiás não possui a variedade de hospitais, grandes supermercados, faculdades, redes comerciais e empregos especializados encontrada em Formosa ou Goiânia. O morador ganha simplicidade, distâncias menores e potencial para gastar menos com moradia, mas precisa aceitar que determinados serviços exigirão deslocamento. É justamente por isso que a cidade pode agradar mais aposentados, trabalhadores remotos, pequenos empreendedores e pessoas que não dependem diariamente de uma estrutura metropolitana.
Corumbá não é interessante porque promete luxo por pouco dinheiro, mas porque ainda permite uma vida de escala pequena em uma região valorizada pela natureza e relativamente próxima de cidades maiores. São Domingos. São Domingos é provavelmente o nome mais escondido desta seleção e um dos que melhor representam a ideia de interior profundo. O município tinha população estimada em aproximadamente 9,5 mil habitantes em 2025, mas ocupa mais de 3.335 km², o que resulta em densidade inferior a 3 moradores por quilômetro quadrado. Esse dado ajuda a visualizar a realidade local. Existe uma pequena área urbana cercada por enormes extensões rurais, serras, rios e cerrado. O PIB por habitante ficou próximo de R$ 28,5 mil em 2023, enquanto o orçamento municipal previsto para 2026 ficou em cerca de R$ 69 milhões, números que mostram uma administração de pequena escala para um território fisicamente muito grande. Em uma cidade desse tamanho, o mercado de aluguel é muito diferente daquele encontrado em Goiânia, Brasília ou até Formosa. Há menos imóveis anunciados pela internet, menos apartamentos e uma presença maior de casas simples, propriedades familiares e negociações feitas localmente, o que torna qualquer suposta média de aluguel pouco confiável. Em compensação, a ausência de condomínios caros, estacionamentos pagos, grandes deslocamentos urbanos e uma oferta de consumo voltada ao luxo pode reduzir despesas que parecem pequenas isoladamente, mas pesam no fim do mês. O ponto de atenção está na distância. Economizar na moradia perde parte do sentido se a pessoa precisar viajar constantemente para atendimento médico especializado, compras específicas ou serviços que não existem no município. Por isso São Domingos combina melhor com quem realmente aceita a estrutura de uma cidade pequena. O que torna São Domingos extraordinário é que, ao lado dessa cidade de menos de 10 mil moradores, existe um dos maiores complexos de cavernas do Brasil. O Parque Estadual de Terra Ronca ocupa aproximadamente 57 mil hectares e reúne quase 300 cavernas catalogadas, incluindo 7 que aparecem entre as maiores do país. A entrada de referência divulgada para o parque é de cerca de R$ 20, enquanto passeios especializados podem custar bem mais. Roteiros de espeleoturismo aparecem na faixa de R$ 180 a R$ 280 por pessoa, dependendo do percurso e dos serviços incluídos. Uma pousada local consultada em 2026, por exemplo, apresentava diária próxima de R$ 240 para 2 pessoas com café da manhã, mostrando que o turismo de natureza movimenta uma economia própria mesmo em uma cidade tão pequena. Esse é justamente o detalhe que faz São Domingos fugir do estereótipo de cidade barata onde supostamente não existe nada para fazer. O município possui um recurso turístico de relevância nacional praticamente na porta de casa, mas continua distante dos grandes fluxos de visitantes que transformaram outros destinos de Goiás. Para quem gosta de natureza, cavernas, rios e uma rotina pouco urbana, isso pode ter enorme valor, enquanto para quem precisa de shopping, aeroporto próximo, hospitais complexos e variedade gastronômica, a experiência pode ser difícil. São Domingos é uma cidade em que gastar menos depende menos de promoções e mais de aceitar um modelo de vida realmente simples, com menos consumo, menos deslocamentos dentro da área urbana e uma relação muito mais direta com a região rural. Cavalcante. Cavalcante fecha a lista com uma combinação difícil de encontrar: território gigantesco, população pequena e alguns dos atrativos naturais mais famosos de Goiás. O município ocupa quase 6.949 km², mas tinha apenas cerca de 9,7 mil habitantes na estimativa de 2025, resultando em densidade de aproximadamente 1,4 morador por quilômetro quadrado. O PIB por habitante chegou a cerca de R$ 38,9 mil em 2023, porém a estrutura urbana continua sendo a de uma cidade pequena, com comércio concentrado e serviços limitados quando comparados aos de centros regionais. Essa diferença entre a dimensão territorial e a quantidade de moradores explica por que tantas paisagens ao redor de Cavalcante parecem praticamente intocadas. Quem pensa em morar ali precisa entender que Cavalcante também vive uma realidade de preços dividida entre moradores e visitantes. O crescimento do turismo na Chapada dos Veadeiros valorizou pousadas, terrenos e serviços em algumas áreas, portanto não é correto imaginar que tudo seja automaticamente barato.
Por outro lado, a vida fora do circuito de hospedagens e passeios ainda segue a lógica de uma pequena cidade do interior, especialmente para quem consegue alugar ou comprar em áreas residenciais sem disputar imóveis preparados para a temporada. O custo de deslocamento merece atenção, porque possuir carro pode se tornar quase indispensável dependendo da rotina, e estradas de terra fazem parte do acesso a vários atrativos e comunidades, aumentando gastos com combustível e manutenção que precisam entrar na conta de qualquer mudança. O grande diferencial de Cavalcante está no território Calunga e nas cachoeiras que fizeram a região ganhar projeção nacional. A Cachoeira Santa Bárbara, localizada na região do Engenho II, possui águas azul turquesa e queda próxima de 30 metros, o acesso é controlado e exige acompanhamento local. A referência oficial de entrada divulgada pelo Turismo de Goiás aparece em torno de R$ 55, enquanto relatos recentes de 2026 indicam valores próximos de R$ 60 a R$ 75 para o ingresso, além de cerca de R$ 30 para transporte interno em determinadas modalidades. O mais interessante é que o turismo não está separado da comunidade, ele gera renda para guias, condutores, restaurantes, hospedagens, transporte e moradores Calunga, criando uma economia muito diferente daquela encontrada em cidades interioranas dependentes quase exclusivamente do agronegócio. Mesmo com a fama da Santa Bárbara, Cavalcante continua sendo muito menor e mais silenciosa do que Alto Paraíso, e essa diferença pode agradar quem quer morar na Chapada sem escolher seu núcleo turístico mais movimentado. Ao mesmo tempo, não se deve vender a ideia de que a cidade é perfeita para qualquer pessoa, porque a distância dos grandes centros, a oferta limitada de serviços especializados e a pressão turística em determinadas épocas são fatores reais. Para quem trabalha remotamente, vive de aposentadoria, atua com turismo ou simplesmente prefere uma rotina com menos consumo urbano, a equação pode funcionar muito bem. O verdadeiro atrativo financeiro de Cavalcante não está em encontrar tudo por preços mínimos, mas em conseguir uma vida relativamente simples em uma região de enorme valor natural sem assumir automaticamente o padrão de gastos de quem chega apenas para passar alguns dias. O interior de Goiás mostra que viver gastando menos não significa necessariamente escolher uma cidade sem estrutura ou sem nada interessante ao redor, porque cada um desses municípios oferece uma combinação diferente entre moradia, serviços, natureza e acesso a centros maiores. O mais importante é comparar os custos reais do bairro onde você pretende morar e entender quais serviços fazem parte da sua rotina, porque uma cidade barata para um aposentado pode não ser barata para uma família que precisa viajar toda semana. Agora conta nos comentários qual dessas 6 cidades mais surpreendeu você e qual delas você escolheria para viver.